Como acontece a dilatação? Como será que acontece a dilatação no trabalho de parto, gente? Dilatação, será que só precisa da dilatação, dos 10 centímetros de dilatação para o bebê nascer? Isso é uma coisa, né? A gente ouve muita coisa por aí. Ai, por quê? O bebê não nasceu, eu fui até 4, até 5, até sei lá quantos dedos de dilatação, e no fim das contas o bebê acabou não nascendo. O que será que aconteceu? Será que meu corpo que não funciona? Será que eu tenho algum problema? Eu nunca vou dilatar? Estou fazendo exame de toque no final da gestação e no fim das contas o bebê não está nascendo, não estou entrando no trabalho de parto. O que será que está acontecendo comigo? Isso acontece bastante, né? Então a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre dilatação, como que acontece a dilatação no trabalho de parto. Super importante, né, gente? A gente conheceu o nosso corpo, a gente conheceu o processo para a gente se sentir mais segura, né? Essa é a grande realidade. O assunto da dilatação é justamente isso, a gente conhecer como acontece o processo é super importante, porque aí a gente se fica mais confiante, né? Como que acontece a dilatação, gente? Como que será que acontece a dilatação, né? Então, assim, o que a gente costuma ouvir aí, eu tive 1, 2, 3, 4, 5 dedos de dilatação, né? Na verdade, não são dedos de dilatação, são centímetros, tá? Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa falar. Quando o médico ele faz o toque, né? Ele tem para saber a dilatação, não precisa saber só pelo toque, tem outras formas de saber, né? Mas o médico vai entrar com o dedo no canal vaginal. Normalmente com ele coloca o segundo, e aí ele vai medir assim, né? Ver se como que, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Então ele vai fazer essa medição aqui, né? Então, assim, a gente fala que aqui são 1, 2, né? Alguns centímetros. Eu sou doula, mas eu não faço toque, né, gente? Então isso é bom falar. Doula não faz toque, tá? Doula é uma pessoa que faz avaliação da evolução do trabalho de parto de outras formas. Mas quando uma enfermeira ou um médico vai fazer o toque, então ele usa o dedo aqui, né? Então, assim, se você tá. Assim são 10 centímetros, né? De dilatação. Então, quando ele mede aqui, né? Mais ou menos, né? Consegue avaliar aqui e faz a avaliação de como que está o colo, né? Como que está a dilatação. Então, essa é a primeira coisa. Então, não são dedos. Ele usa o dedo para fazer o toque, mas a medida não é em dedo, porque aí você fala assim, você fica contando, né? Eu fazia isso. Eu olho para o meu dedo e falo assim, nossa, são 10. São 10 dedos. Eu ficava assustado. Falei, nossa, tem que dilatar tudo isso, né? E na verdade, não. Na verdade, são centímetros e você faz a medição dessa forma, né? Com os 2 dedos lá. Então, o profissional, né, de saúde que está habilitado para isso, ele vai fazer essa avaliação lá do seu corpo, tá? Então, essa é a primeira coisa para saber sobre dilatação. Em mulheres que são primeira gestação, tá? Primeira gestação, a gente chama de primigesta. Então, a mulher que nunca gestou, ela é uma primigesta. Primeira gestação, primigesta. Primeiro, normalmente, o colo do útero, ele vai amolecer, centralizar e depois ele vai começar a dilatar. E aí eu fiz até um desenho aqui para mostrar para vocês, ó. Vocês estão vendo aqui? O pessoal do Instagram tá vendo aqui, ó. Então, aqui, gente, não reparem, tá? Eu sou uma pessoa que eu não tenho muito habilidade com desenho, mas eu peguei um desenho lá para vocês entenderem por que eu falo que ele centraliza. O colo do útero, então aqui você imagina a mulher, não desenha um bebê, mas imagine que tem aqui um útero, né, que está do tamanho quando a mulher está gestante aí já há algum tempo, né? Então aqui, ó, você tá vendo que tem o colo, normalmente a mulher quando está gestando, o colo ele fica virado para trás, tá? Ele fica mais para trás, assim, né? Então o útero tá aqui e o colo do útero tá mais para trás, aqui virado para as nossas costas, tá? Então você vê o útero, tá. Eu nem fiz tão viradinho aqui, mas ele é isso aqui, tá? Quando eu falo que o colo do útero ele precisa amolecer, é porque esse colo do útero, você imagina, ele está carregando um bebê, mais um monte de líquido amniótico, mais um monte de coisa, mais placenta, mais um monte de coisa aqui dentro do útero, né? Então, o colo do útero, ele precisa ele é um músculo, né? E ele é bem duro, bem grosso, para poder sustentar tudo isso que está dentro do útero, né? Então, o colo do útero está viradinho aqui para trás, certo?
Então, quando os médicos vão fazer exame de toque, é comum eles falarem assim, nossa, o seu colo do útero está lá atrás, nossa, está bem lá atrás, né? Então, é um colo do útero que ainda não centralizou, né? Ele ainda não fez, ele não começou a amolecer, ele precisa amolecer para ele começar a centralizar, né? E depois ele começa a dilatar. O músculo do útero, ele é essa trama aqui, ó, tá? E o colo do útero, ele tem uma trama assim, ó, essa trama aqui, tá vendo, ó? Essa trama aqui. Essa trama aqui, que é uma trama de colo de útero. Então, por isso que a gente fala que o útero, ele vai, o colo do útero, ele vai dilatando, ele vai afinando, ele vai sumindo, né? Porque ele some assim, né? Esse é o movimento que ele faz, né? Quando ele está centralizado, esse movimento que ele faz. Inclusive, antigamente, curiosidade, né? Antigamente, a cirurgia cesariana, era feita, a incisão que era feita no útero para tirar o bebê, era feita no útero e não no colo do útero. Quando passou, e aí por isso que existe um risco maior de você ter uma ruptura com a trama desse jeito. Hoje em dia, a maioria das cesarianas são feitas com a incisão que é feita para tirar o bebê é próximo do colo do útero, né? Então, por isso que o risco de ruptura uterina, que a gente chama numa mulher que está tentando um parto normal após cesárea, é menor, né? Depois de um tempo, né? A medicina evoluiu, então ela tem um risco menor de ruptura uterina. Ainda tem um risco, tá, gente? Mas é um risco menor. Né? Então, mas porque a trama do útero e do colo do útero é diferente, tá? Essa é a trama do colo do útero. Então, falando sobre. Então, aí eu vou retomando. Primigesta, normalmente o colo do útero vai amolecer, vai centralizar, então ele vai amolecer, tá lá atrás, durão, segurando que o bebê, segurando tudo que tem ali dentro daquele útero. Ele vai amolecer, começar a amolecer, ele vai começar a centralizar, e aí ele vai começar a dilatar, tá? O que faz o processo da dilatação, né, desse amolecimento? O que faz o processo? Ajuda, né, no amolecimento do colo do útero. Tem um hormônio que chama prostaglandina, que é o que ajuda, né? O nosso corpo produz prostaglandina, e aí ele ajuda nesse amolecimento do colo do útero, para o colo do útero começar a se movimentar, né? E aí, coisas que podem ajudar, né, no amolecimento, no preparo do colo do útero. Óleo de prímula é uma das coisas que eu costumo ver as parteiras, né, recomendando as mulheres a tomar. Toma e coloca a cápsula do óleo de prímula, mas eu sempre deixo o adendo aqui dessas coisas que são mais naturais. O óleo de prímula contém prostaglandina, mas é importante que vocês, qualquer uso que vocês vão fazer desse tipo de coisa, que vocês tenham uma orientação, assim, que não seja uma coisa, né, eu vou fazer sozinha para tentar. A Luciana Souza está perguntando, óleo de quê? Óleo de prímula. Eu vou colocar aqui, óleo de prímula. Esse é um óleo, normalmente encontrado em casa, em casas de Estou deixando no Instagram também. Óleo de prímula. Normalmente é encontrado nessas casas de produto natural e, enfim, ele ajuda no processo. Como que é feito normalmente, tá? Como que é feito o óleo de prímula? Ele é usado lá no final da gestação, tá, gente? Não precisa fazer isso durante a gestação. Aliás, durante a gestação, o colo do útero tem que ser duro, grosso e posterior, né, que é para trás. Então, assim, não façam nada de uso antes das 38 semanas, tá? Não precisa preparar nada. Então, ouvi dizer que o óleo de prímula pode ajudar, né, nesse processo de preparo do colo do útero. Faz o uso disso lá das 38, 39 semanas, tá? Porque o óleo de prímula, ele é considerado uma forma de indução natural. Então, a gente não pode fazer indução natural, né? Não pode estimular nada antes que o bebê esteja, a gente imagine que talvez ele esteja preparado para nascer. Então, qualquer outra coisa que você vai fazer com indução natural, o ideal é você fazer lá com 39, né, 40 semanas, então não faça nada antes disso, porque aquele bebê não pode nascer, entendeu? Assim, tem que nascer no tempo dele, né? E, enfim, o óleo de prímula ele pode ajudar, tá? Mas também não fique naquela pira de que eu tô tomando óleo de prímula e ele não tá resolvendo. Não, gente.
pode ser que ajude, né? Mas como eu sempre falo sobre indução natural, pode ser que ajude, mas não necessariamente. O desencadear do trabalho de parto vai acontecer quando de fato precisa acontecer, tá? Então não fiquem nessa pira de que eu tô usando e não tá acontecendo nada, tá? Outra coisa que tem prostaglandina, o sêmen. Então, normalmente, quando a mulher está no final da gestação e está querendo fazer, eu tô querendo, o que eu faço? O bebê não quer nascer, 39, 40 semanas, nada está acontecendo. A gente, né, eu sempre deixo a dica para você, se você quiser namorar, né, fizer sem uso de camisinha, desde que esteja, né, segura para isso, que seja o seu parceiro, usual e tudo mais, seja tudo certinho com relação a, né, para usar sem camisinha, sem fazer né, ter uma relação sexual sem camisinha, então faça, né, porque o sêmen, ele tem prostaglandina e ele vai, né, provavelmente ajudar aí no preparo do colo do útero, tá? Mas sempre reforçando, não necessariamente isso vai acontecer. Faça uso, namore muito, se você achar que fizer sentido, né? Se achar que não tá legal, não tô afim, não façam, tá, gente? Façam aquilo que vocês acharem que fique legal. Não vai fazer namorar e se obrigar a fazer uma coisa que você não tá afim só pro bebê nascer, tá? Porque o bebê vai nascer independente disso, tá bom? Aí eu falei da primigesta, que normalmente o colo primeiro amolece, centraliza e depois dilata. E uma mulher que é uma secundigesta, que são uma mulher que já tenha passado pelo processo de gestação e tudo mais, normalmente o amolecimento, centralização do colo do útero e dilatação acontecem mais ou menos no mesmo tempo, tá? Isso é regra? Não é regra. Aí eu vou falar um pouco sobre a minha experiência. No trabalho de parto do João Pedro, eu comecei a sentir contração mais ou menos por volta das 4 horas da manhã, tá? E eu imagino assim, que eu fiquei o dia inteiro em trabalho de parto, né, com contração e tudo mais, eu fiz uso de ocitocina para poder ajudar, para poder acelerar o processo, eu não digo nem ajudar, porque eu estava produzindo ocitocina e estava acontecendo, mas no tempo que tinha que acontecer, porque eu era primigesta, nunca tinha passado pela gestação, meu corpo nunca tinha entrado em trabalho de parto, então era esperado que demorasse um pouco mais para esse processo todo acontecer. Então, fiz uso de ocitocina. Então, imagina, comecei 4 horas da manhã sem contração e eu fui até 9 centímetros de dilatação, isso por volta das 9 horas, né? Mesmo usando ocitocina, e eu fui para cesárea. Quando a Maria Luísa, eu entrei em trabalho de parto da Maria Luísa, o processo foi totalmente diferente. A minha bolsa rompeu antes, por volta das 3 horas da tarde, e eu não estava sentindo nada, nenhuma contração nem nada. E eu comecei a sentir um pouco de contração por volta das 5h30, 6 horas da tarde, né? E a Maria Luísa foi nascer meia-noite e 46. Então, se você for comparar o trabalho de parto do João Pedro, né, que eu demorei quase um dia inteiro para poder chegar a 9 centímetros de dilatação, e da Maria Luísa, que da primeira contração ao nascimento foram 6 horas, mais ou menos, então, assim, foi, né, por ser segunda gestação, foi bem mais rápido, né? Mas isso não é regra, porque no trabalho de parto, claro, o colo do útero importa, né? O colo do útero que é o que dilata, mas tem outras coisas que importam que o bebê vai efetivamente nascer, tá? Então, quando a gente fala em dilatação, não fiquem focadas só na dilatação. Mas eu não dilato, porque tem outras coisas que são importantes para que o bebê nasça, né? Aí coisas que a gente costuma ver muito frequentemente, tá? Precisa fazer toque antes do trabalho de parto para saber se eu tenho dilatação? Isso é muito comum acontecer. A grande maioria das mulheres no final da gestação começam a receber toque. Tem mulher que recebe toque a gestação inteira, gente. E assim, o que é esperado do colo do útero durante toda a gestação? Com a mulher não estando em trabalho de parto. É o que eu já falei para vocês. É um colo do útero fechado, grosso, duro, né, e bem posterior. Então, assim, não tem por que você ficar fazendo toque antes, durante a gestação, com 37, com 38 semanas, o médico falou que vai começar a fazer exame de toque. Não tem necessidade, porque a dilatação, ela vai acontecer com a mulher em trabalho de parto, né? Ela não vai acontecer antes disso, né? Tanto que, assim, tem mulheres que relatam que vai lá, com 37 semanas o médico faz o exame de toque, às vezes está com 1 centímetro de dilatação. E aí elas ficam naquela ânsia, já estou com 1 centímetro de dilatação, vai nascer daqui a pouco, né? Não, já estou entrando em trabalho de parto, já tem dilatação. E aí elas ficam,
2 semanas, 3 semanas, entendeu? Com 1 centímetro de dilatação, às vezes aumenta um pouco mais, mas assim, o fato de você ter dilatação com 37 semanas não quer dizer que você está em trabalho de parto. Por isso que fazer o toque antes, né, que a mulher de fato esteja em trabalho de parto, não tem necessidade, não tem razão nenhuma. Fora que assim, você está fazendo um procedimento invasivo, aí voltando para minha experiência. No João Pedro, eu comecei a fazer exame de toque com 37, 38 semanas. Gente, era toque, toda consulta era toque. Sabe o que me gerou? Uma ansiedade absurda. Eu comecei a ficar ansiosa, porque toda vez que o médico fazia exame de toque, eu não tinha dilatação. E eu falava assim, mas eu não tenho dilatação. E aí, com 37, 38 semanas, eu ouvi um monte de relato de mulher que com 38 semanas o bebê estava nascendo. E eu estava chegando às quase 40 semanas e o João Pedro e nada do João Pedro nascer. Isso quer dizer que tinha alguma coisa errada comigo? Não. Quer dizer que meu corpo não era hora do João Pedro nascer. Então, assim, a dilatação não fazia diferença nenhuma nesse momento, né? Então, aí eu deixo uma dica que eu deixo para vocês. Final de gestação, o médico começou a querer fazer exame de toque, seja muito assim sutil e fale, doutor, eu estudei e eu vi que exame de toque fora de trabalho de parto não quer dizer nada, não tô tendo perca vaginal, não tô perdendo tampão, não tô tendo sangramento, não tô tendo nenhum sinal que eu tô assim de contração. Tem realmente necessidade de eu fazer o exame de toque nesse momento? Então, assim, conversem com o médico, né? Não é que você precisa ficar batendo boca, né, brigando e tudo mais. Conversem com ele, explique para ele que você estudou e que você viu que não tem necessidade. E aí fala para ele, prefiro não fazer. Né? Eu prefiro não fazer porque eu acho que isso pode me gerar ansiedade. Porque se eu não tiver com dilatação, eu vou achar que não vai nascer de parto normal, que eu não vou entrar em trabalho de parto. Então eu prefiro fazer. Tudo bem? Né? O médico não vai fazer, teoricamente, ele não deveria fazer isso sem o seu consentimento. Ele pode até falar para você, mas olha, vai que você está em trabalho de parto. Doutor, eu não tenho nenhum sinal de que eu estou em trabalho de parto. Não estou com contração, não tenho nem perca de tampão, nem nada, não acho melhor não fazer. Tudo bem? Tudo bem, ele pode ficar emburrado, tá, gente? Já aviso vocês, pode ser que ele fique emburrado, mas faz parte da vida, né? Com o nosso corpo só tem que acontecer aquilo que a gente quer, tá? Então já vão sabendo disso. Aí, voltando para minha experiência. Quando eu estava mais ou menos com 35, 36 semanas de gestação da Maria Luísa, eu já muito bocuda, né? Porque já estava num processo diferente da gestação do João Pedro, eu tive sinais de que estava com uma infecção urinária. Aí eu falei para minha obstetra, né? Falei, eu vou no hospital porque eu tô achando que tô com uma dorzinha, eu acho que tô com uma infecção. Ela falou, não, vai lá. E aí ela me alertou, ela falou, olha, pode ser que, né, me avisa. Tipo, porque ela sabia que final de gestação, ir no hospital, sempre tem um senãozinho deles quererem inventar alguma coisa para poder internar a mulher naquele momento, para o bebê poder nascer de uma hora para outra, né? Então, assim, ela falou, me avisa. Beleza, fui lá toda maravilhosa para poder fazer os meus exames. Aí a médica falou assim, aí eu relatei o que estava acontecendo comigo, e aí ela falou assim, tá bom, Camila, é isso, marcou tudo lá no meu prontuário, e falou assim, se agora você entra no banheiro, tira a roupa que eu vou te examinar. Aí eu parei, gelei. Eu falei, é para fazer exame de toque, doutora? Aí ela, eu preciso avaliar, porque você tá com uma suspeita de infecção urinária, vai que você tem dilatação, né? Vai que você tá em trabalho de parto. Aí eu falei, doutora, eu prefiro não fazer. Ela, não, mas é importante fazer, porque é protocolo. Gente, marquem essa palavra, protocolo. Quando o médico fala que é protocolo, é porque faz parte de um pacote de que eles têm que fazer. Protocolo, então quer dizer que, mas se é protocolo, tem necessidade mesmo de fazer? Aí eu usei do meu conhecimento, doutora. Não tô tendo perca vaginal, não tô tendo sinal, estou realmente com um pouco de dor aqui, parece ser uma infecção urinária, porque eu já tive outras, pode ser que seja uma infecção urinária, mas eu prefiro nesse momento não fazer, tudo bem? Tá bom. Aí é o que ela fez, eu vou deixar no seu prontuário que você não aceitou fazer exame de toque, tá? E aí eu falei, caso precise fazer exame de toque, de fato seja alguma outra coisa, né, precise avaliar alguma coisa, eu prefiro fazer depois que eu fizer os exames, porque eu ia fazer uma ultrassom e ia fazer um exame de urina.
Aí ela falou, não, tá bom, eu vou deixar no seu prontuário que você não quis fazer exame de toque. Então, assim, ela ficou emburrada? Ficou, gente. Mas eu saí de lá me sentindo a pessoa mais empoderada, a mulher mais empoderada do mundo, porque para mim não fazia sentido. E aí eu falei para ela, falei, se for o caso, eu vou entrar em contato com a minha obstetra, né? E foi exatamente o que aconteceu. Então, assim, neguei o exame de toque ali na cara dura, a médica fez uma carinha estressada lá, mas tudo bem, e vida que segue, tá? Então, não tenham medo de negar um exame de toque, tá? É o corpo de vocês têm informação de que o exame de toque não precisa ser feito fora do trabalho de parto, e tá tudo certo. É só vocês falarem com o médico, o máximo que vai acontecer, o médico dá uma rateada ali e vida que segue, tá bom? Mas às vezes vocês nem vão ver mais o médico e tá tudo certo, tá? E mesmo o médico do pré-natal, tá, gente? Se vocês não se sentirem à vontade, não façam, tá? Porque ele pode gerar uma ansiedade. Aí você vai falar assim pra mim, ai, Camila, mas eu queria saber, né? O exame de toque, não tem problema, não acho nada invasivo. Tudo bem. Se você está tranquila para poder fazer o exame de toque, não tem problema, faça o exame de toque, tá? Não fiquem, né, nessa, mas a Camila falou que não é para fazer. Não, façam se vocês acharem que fizer sentido, tá? Mas, no geral, já saibam que exame de toque fora de trabalho de parto não quer dizer nada, não precisa ser feito, tá bom? Outra coisa que é legal de falar. Ai, Camila, cheguei a 10 centímetros de dilatação, vai nascer. Eu viro e mexo, eu vejo isso acontecer. Chegou a 10 centímetros de dilatação, os médicos, pode começar a fazer força que o bebê vai nascer. Vai nascer logo depois que chega aos 10 centímetros de dilatação? Nem sempre. Nem sempre. Chegou a 10 centímetros de dilatação, não quer dizer que o bebê vai nascer naquele momento, naquele minuto, sabe? Por que não quer dizer que vai nascer logo de cara? Né? Porque tem outras coisas que são importantes para o bebê nascer. Né? O fato de ter chegado a 10 centímetros de dilatação é porque, beleza, o seu colo dilatou tudo que precisava dilatar. Não existe nenhum empecilho, né, para o bebê, nada que segure o bebê no útero, né? Porque a passagem, né, o colo do útero já está completamente aberto, então não tem nada que impeça ele de passar. Tá? Mas isso não quer dizer que ele vai nascer no próximo minuto, com algumas forcinhas que você fizer. Tá? Pode ser que você demore um pouco mais, né? Demore um pouco mais, porque o colo do útero, o que acontece? Quando o bebê tá no útero, a cabeça do bebê força o colo do útero, então isso também ajuda, né? O colo do útero terminar de dilatar, né? Conforme ele força, então ele vai conforme vem a contração, coloca esse bebê para baixo, esse bebê vai tentando encontrar o caminho dele no canal vaginal, então ele vai fazendo uma força ali, então ele vai trabalhando aquele colo do útero para o colo do útero começar a dilatar, finalizar a dilatação. Né? Mas, de repente, coisas que já vi acontecer. O bebê está mal posicionado, então, assim, ele dilatou completamente, porém o bebê, ele está numa posição, a cabecinha dele está numa posição que não está facilitando, né? Quando a gente fala de posição, o menor ângulo para o bebê nascer é esse ângulo aqui. Então, os bebês, quando eles estão descendo na pelvis, não sei se vocês conseguem ver, esse é o menor ângulo, né? Então, eles nascem com esse cucuruco aqui, né? É isso que normalmente vem primeiro, né? Os ossos da cabeça são bem molinhos, então ele vai passando, ele passa, né, ele faz uma alavanca aqui. Então, esse é o menor ângulo, né? Mas às vezes o bebê tá assim, entendeu? E isso vai impactar no tempo que ele vai levar para poder vencer alguns marcos dentro da sua pelve, né? Ele vai demorar um pouquinho para poder atravessar ali e descer no canal vaginal. Tá? Então, por isso que eu falo que 10 centímetros de dilatação, né, dilatar completamente, não quer dizer que o bebê vai nascer de uma hora para outra. Tá? E aí eu deixei uma frase aqui em destaque que diz assim: posicionamento do bebê é mais importante do que a dilatação. Então, quando uma equipe vai fazer, um profissional vai fazer a avaliação do colo do seu útero, ele deveria avaliar não só a dilatação do colo. Quando ele faz o toque, na verdade, ele está avaliando o colo do útero, mas ele também está avaliando a posição do bebê. E a posição do bebê diz muito, né? Porque é o que eu comentei com vocês. O bebê estando bem posicionado, ele vai facilitar a entrada dele na pelve e a descida dele por completo, tá bom? Aí uma coisa que eu até falei para vocês, a mulher pode ficar muito tempo com dilatação e não entrar em trabalho de parto, por isso que toque fora de trabalho de parto não é necessário. Teve até alguém que comentou aqui no Instagram falando que ficou 15 dias com 2 centímetros de dilatação, 37 semanas e 5 dias. Pois é,
15 dias com 2 centímetros de dilatação. Então, assim, não quer dizer nada. Isso prova de que o fato de você ter dilatação um tempo, 1, 2, 3 centímetros de dilatação em algum momento, isso não quer dizer que você vai ter, que vai nascer em trabalho de parto logo de cara, tá? Então, e foi exatamente isso que eu comentei aqui. Tem mais algumas perguntas aqui no YouTube. A Carla Bueno está perguntando assim: não dilatei na primeira gestação, posso dilatar na segunda? É mais difícil? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode sim dilatar, pode ser que a coisa aconteça. Quando a gente fala que a mulher não dilata, a gente tem muitos relatos disso, né? Eu não dilatei, né? Assim, não aconteceu e tudo mais. Normalmente a gente comenta aqui. É claro que para cada situação a gente vai avaliar, né? A gente tem que individualizar cada caso. Mas se a mulher não dilatou, provavelmente a mulher não entrou em trabalho de parto. Isso é muito comum de acontecer. Por exemplo, isso é assunto para outra live, tá, gente? Mas só falando rapidinho. A mulher está sentindo contração para contração, mas contração desritimada. Então pode ser que ela esteja em pródromos. E o pródromos, ele tem característica de ter contrações, às vezes contrações desritmadas e contrações curtas, né? Então, não necessariamente quando você começa a ter contração, o seu colo do útero já vai começar a dilatar. Né? Então pode ser o que tem acontecido com você, Carla. Você está com dilatação, né? Às vezes até dilatação efetiva, mas o colo do útero não está preparado, assim, não está tão trabalhado, e por isso que ele vai demorar para poder dilatar, né? Só que a assistência que a gente tem no Brasil hoje é uma assistência que, assim, tem que ser rápido. Quanto mais rápido o bebê nascer, melhor. Então, assim, não espera o tempo para efetivamente dilatar, para falar, não, beleza, o bebê nasceu, né? Entrou em trabalho de parto, esperou o tempo dele. Normalmente, quando é respeitado, quando a equipe tem paciência, porque precisa ter paciência, gente, para poder esperar a dilatação acontecer, né? Normalmente, quando isso acontece, quando a dilatação não acontece, é mais por conta de uma equipe que não entendeu, não quis esperar a coisa evoluir, do que necessariamente a mulher que não dilatou, tá? Então não fiquem com isso na cabeça de achando, será que eu tenho problema, né? Não dilatei, Camila, mas será que eu tenho problema? Assim, será que eu vou conseguir dilatar na segunda gestação? Sim, não existe nada falando que não vai dilatar, né? Isso não é um problema no seu corpo, é um problema do tempo mesmo, que provavelmente não esperou o tempo da coisa evoluir, tá bom? Coisas que podem ajudar. Eu falei de óleo de prímula, falei de fazer sexo sem camisinha, né, por conta da prostaglandina que tem no sêmen. Mas, assim, entrou em trabalho de parto, o que pode ajuda, né, na dilatação? É você manter um ambiente calmo, você usar os métodos de indução, não métodos de indução natural, usar os métodos não farmacológicos para alívio da dor, né? Ter disponível aí chuveiro, uma massagem para você lidar com as dores das contrações, para que a contração venha e faça o papel dela. E o seu corpo produza todos os hormônios, né? O trabalho de parto é uma dança de hormônios, então é importante que o seu corpo você esteja tranquila e o trabalho de parto, assim, deixa a coisa acontecer para que o trabalho de parto evolua, tá? Então, se tem uma coisa que eu posso falar, estou com, sei lá, 2 centímetros de dilatação, foi lá, fez o toque, estou com 2 centímetros de dilatação, o que eu faço para dilatar mais? Relaxa, tipo, vai relaxar, entendeu? Porque a coisa vai fluir, entendeu? Se você deixar fluir, se você tiver confiante no processo, e deixar a coisa relaxar e deixar a coisa acontecer, tá bom? A Camila França está perguntando, pode tomar a partir de 38 semanas? Eu imagino que seja do óleo de prímula. Então, normalmente, quando você está com acompanhamento de enfermeira, de parteira, alguém que esteja assim, né, que esteja acompanhando de fato esse pré-natal, né, de forma mais próxima, elas recomendam sim, a partir de 37, 38 semanas, já começar a fazer o uso de óleo de prímula, tá? Se eu não me engano, 38 semanas, tá? Mas é isso, assim. Se for, tô sozinha, Camila, não tenho ninguém, não consigo ninguém para poder me acompanhar, não contratei ninguém. Então, por segurança, deixa para fazer depois, se não realmente não entrar em trabalho de parto, se entrar com, sei lá, com 40 semanas, né? Não entrei, deu 40 semanas, não entrei em trabalho de parto, não entrei em trabalho de parto, aí tá bom, aí eu vou começar a fazer os métodos de indução natural, vou começar a usar o óleo de prímula e tudo mais,
tá bom? E mesmo assim, se vocês tiverem dúvidas com relação ao uso de óleo de prímula, perguntem para uma enfermeira, alguém que vocês conheçam, se ela sabe de alguma coisa, né? É sempre bom, qualquer coisa que você faça no final da gestação, principalmente, né? É importante a gente ter alguém que tenha uma função técnica para poder te dar segurança para você fazer o uso, tá? Eu tô dando a dica aqui, mas eu sempre deixo esse adendo, tá? Porque são coisas que a gente acaba vendo no nosso dia a dia. Eu, como doula, sempre deixo a dica para as mulheres, mas sempre falo para elas, olha, recomendo que vocês tenham certeza, pesquisem mais, né? Vão atrás para poder fazer o uso, tá? Então é isso, não sei se eu respondi a pergunta, mas é isso. A Ana Elizabeth está perguntando: pródromos são as contrações de ensaio? Tem duas coisas diferentes, né? Você tem as contrações de treinamento, né? Que elas podem acontecer durante toda a gestação aí, né? Mais ou menos no meio da gestação, às vezes pode começar a acontecer as contrações de treinamento. E os pródromos, na verdade, eles são contrações mais efetivas, sabe? Então, assim, ele tem uma dor, tanto que tem muitas mulheres que confundem os pródromos os pródromos com o trabalho de parto mesmo, né? Então, os pródromos, ele tem algumas outras características, né? Deixa eu fazer uma coisa que eu esqueci de marcar aqui, mas eu acho legal. Por exemplo, coisas para você saber se o colo do útero está efetivamente dilatando, né? Se você está sentindo contração, se está tendo alguma mudança, tá? Sinais que pode aparecer. Perca de tampão. Quando você perde tampão, às vezes perde tampão com um pouquinho de sangue, um tampão às vezes com sangue, parecendo um sangue de final de menstruação, esse é um sinal importante para você observar, porque pode ser que as contrações que você esteja sentindo está causando uma mudança no colo do seu útero, tá? Isso é um sinal que a gente, como doula, a gente costuma observar. Tá perdendo, quando a mulher manda mensagem, tô com contração, e aí a gente vai recomendando algumas coisas. A gente pergunta, teve perca, perdeu o tampão? Não perdi. Então, normalmente a gente fala, bem, então ainda está num processo inicial, né, do trabalho de parto. Isso é regra? Não, gente, não é regra, tá? Não perder tampão não quer dizer que não esteja mudando. Por isso que é importante vocês observarem o que está acontecendo, tá? Mas isso não quer dizer que não está mudando. Tô sentindo, Camila, mas não é possível. Tô sentindo contração. Não é possível. Não tô perdendo tampão, mas não é possível que eu não esteja de trabalho de parto. Tá? Que são sinais que podem acontecer. Mas eu já acompanhei mulheres que no fim o tampão só foi sair quando elas chegaram no hospital e o bebê estava quase nascendo, tá? É comum acontecer também, né? Então é isso. Deixa eu ver. A Bibi está perguntando: 29 semanas e ainda não notei as contrações de treinamento. Isso é normal? É normal. Principalmente se for a primeira gestação. Eu, por exemplo, não percebia o endurecimento da barriga, eu não percebia. Assim, a coisa foi acontecendo e eu nem percebi que estava tendo contração, né? Assim, só me causou uma estranheza quando eu senti um pouco de dor. Aí, assim, aí era questão de ter alguma infecção urinária, alguma coisa desse tipo, tá? Mas só a barriga dura, nem sempre eu percebia. Tava ficando dura, mas, tipo, dura ele se mexendo, às vezes era o bebê se mexendo, tá? Então, assim, é super normal, tá? A segunda gestação parece que eu já percebi mais, eu acho que o nosso corpo parece que já entende, a gente já tá mais safa de algumas coisas, né? Então, é isso que acontece, tá bom? A Luciana Souza tá perguntando exercícios durante o trabalho de parto, se ajuda na dilatação. Ajuda a posicionar melhor o bebê. Exercício no trabalho de parto, ele ajuda a posicionar melhor o bebê. Se você posiciona melhor o bebê, você pode ter um impacto disso no colo do seu útero e isso ajudar na dilatação, tá? Então, sim, faz sentido, né? A gente pode fazer outras lives aí falando sobre esses comentários, outras coisinhas mais, tá bom?